John Textor fala da relação com o Marinakis. Vamos ver que negócios eles podem fazer e como isso, né, pode ajudar o Botafogo. Além disso, vamos falar também sobre o Botafogo bancando o Lyon. O Textor disse que o dinheiro daqui é que tá bancando os europeus, hein? Olha só que coisa. Além disso, vamos falar também sobre o Marlon Freitas. Vai sair do Glorioso? Que proposta é essa que chegou pelo nosso volante? Vem comigo, essa aqui é a Noite Gloriosa. Já vai sentando o dedo no like, que isso ajuda muito o nosso canal, cara. Então deixa o like e vambora. Noite Gloriosa. Fala, meus amigos, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Fogão do Meu Coração. Tô até um pouco rouco até agora, cara, do jogo de ontem, porque realmente me estressei um pouco no jogo de ontem e vamos falar rapidamente sobre isso. Vamos falar também sobre o Textor, sobre a relação do Marinakis e sobre a proposta que o Marlon Freitas recebeu do Chabá Al-Ahly. É isso. Então, vambora, vamos começar sem mais delongas. Já vai deixando o like aí, que é muito importante a sua participação. Bom, vamos falar primeiro sobre o John Textor. John Textor deu uma longa entrevista ontem, falando aí sobre o Marinakis, né, o grego lá, dono do Nottingham Forest, sobre as negociações do Botafogo e como o Botafogo está ajudando o Lyon, o clube europeu da Eagle. Bom, o Textor falou o seguinte aqui sobre o Marinakis, abre aspas aqui para John Textor, ó. Eu gosto dele, é uma conversa sobre nos unirmos porque nosso relacionamento começou no Brasil. Ele passou aqui antes de mim. Gostamos de recrutar, negociar e conversar sobre jogadores juntos. Ele é um dono diferente, muito passional. Tenho muita coisa em comum com esse estilo. Continuaremos negociando, trocando e nos divertindo. Então, tá aí o Textor deixando aberto, né, que a união aí, a parceria com o grego Marinakis vai continuar, pelo menos aí, durante um bom tempo, onde jogadores serão trocados, jogadores serão vendidos, emprestados, enfim. Então, devemos ter mais participação desse grego dentro do Botafogo, que ele ajude aí no CT, como realmente está acordado entre os dois. Além disso, já tivemos mais de 700 milhões de reais envolvendo negociações de jogadores que foram para lá, como o Jair, como a questão daí do Igor Jesus e também o Danilo, o volante, que veio para cá. Então, já está tendo um laço aí entre o grego e o John Textor e, consequentemente, obviamente, né, entre o Botafogo e o Nottingham Forest. Então, deixe aí o seu like e deixe nos comentários o que você acha dessa união aí, dessa parceria. O Textor falou também do Botafogo e Premier League, olha só. Você não necessariamente precisa se unir com alguém para colaborar. Quando eu digo mais parceiros, muito tem a ver com a venda do Crystal Palace. O Palace nunca foi parceiro do Botafogo que eu queria que fosse. Você não vê jogadores do Botafogo indo para a Premier League. Você tem um caminho para a Premier League e fica mais fácil para recrutar um jogador para o Brasil. Você cria um caminho. Mais importante para o Botafogo sobre o que aconteceu no Lyon foi o que aconteceu no Crystal Palace. Eu vendi minhas ações para criar novos caminhos para os jogadores brasileiros para a Premier League. Isso faria o Botafogo continuar sendo bem sucedido. Então aqui, cara, ele parece que vai usar o Nottingham Forest como esse novo parceiro, como esse novo clube para convencer jogadores a vir para o Botafogo, sabendo que tem um potencial ali de ir para a Premier League. Então parece que o Nottingham Forest deve aí, ao que tudo indica, substituir tanto o Lyon quanto o Crystal Palace, que nunca foi de fato um clube onde o Textor teve ali um poder de palavra. Quando o Textor mandou, ele não era sócio majoritário do Palace, tanto que nunca vimos negociações envolvendo o Crystal Palace, né? Do Botafogo com o Crystal Palace, jogadores de lá para cá ou de cá para lá, né? Então assim, o Nottingham Forest parece que vai ocupar essa posição e realmente deve fazer esse papel de clube ligado ao Botafogo na Premier League, que vai ajudar o Botafogo a atrair jogadores daqui para lá e também alguns jogadores que não estão tão bem lá, ou que querem voltar para o Brasil, ou querem recuperar de alguma forma, como o Danilo, por exemplo, vindo para o Botafogo, o que é interessantíssimo, cara. O técnico ainda falou que o Botafogo que está bancando o Lyon. Olha, isso aqui é muito importante, cara. O Textor admite aí que quer separar o Botafogo da parte europeia. Ele falou o seguinte, ó. Separei aqui para falar para vocês, ó. Vou falar claramente para todos aqui, o Botafogo está gerando uma quantia significativa de dinheiro e está financiando várias operações de perda do Lyon. Várias matérias que você lê na França que dizem que o Lyon pagou pelo X do Botafogo são erradas. Ganhamos dinheiro com títulos, vendas e jogadores e porque somos bons no negócio. O Botafogo financia a Europa e não o contrário. Somos uma organização auditada por empresas do maior calibre, fizemos tudo isso para entrar no IPO. Não há debate, não há problema financeiro. Estamos financiando a Europa. Quero separar o Botafogo da parte europeia, mas isso é com a diretoria da Eagle. Então, ele admite que quer separar o Botafogo da parte europeia e também veste a camisa do Botafogo, literalmente,
realmente aqui, cara, e mostra que é o Botafogo que está ajudando o Lyon, e não ao contrário, né? Como vinculam muito na França, que seria o Botafogo, que estaria atrapalhando o Lyon e tudo mais. Cara, não tem nada disso. Ele ainda falou sobre a questão de possibilidade dele perder aí alguns direitos, né? De sofrer um processo, perder a Igor, enfim. Ele falou que tá tranquilo quanto a isso, que ele sabe que cometeu erros, mas que ele fez tudo ali que podia e que não tem nenhum problema, que ele não tem risco de perder a Igor ou qualquer coisa, e que ele quer separar o Botafogo justamente, separar o Botafogo, não só o Botafogo, não, o Molenbeek, justamente para ter uma tranquilidade e um comando maior sobre esses clubes. Então tá aí, entrevista necessária e um pouco esclarecedora sobre muitas coisas envolvendo o Botafogo, envolvendo o Textor, e isso é muito interessante e muito importante para o nosso glorioso. Galera, antes de falar aqui rapidamente sobre a questão do David Ancelotti depois do Marlon Freitas, quero dar um recado para vocês, vem comigo. Estamos aqui nos últimos dias da promoção da Go Sale, né, da Go Case, que dá 50% de desconto, basicamente, você leva duas e pague uma, sai a R$25, e usando o nosso cupom que tá aqui embaixo, sai até mais barato, cara. Olha só o nosso cupom aí pra você, ó, GOFOGÃO sem o tio. Então você vai pagar menos de R$25 em cada capinha, preço realmente de camelô, são várias capas maneiríssimas, olha só, várias capas maneiríssimas, pode botar o nome do seu pai, da sua mãe, essa aqui é que eu tenho, ó, eu tenho essa capa aqui, ó, aqui. Saindo muito barato para vocês agora nessa promoção. Então, cara, muito interessante. Vai lá, garanta a sua capa. Tá a preço de camelô, um produto de qualidade. A minha já tá durando mais de 1 ano e meio aqui comigo, praticamente. Então, assim, muito boa, muito boa. Vai lá, garanta a sua capa. Tem também garrafa, tem também carregador, muita coisa. Então, vai lá, que você não vai se arrepender. Usa o nosso cupom que você ganha um desconto ainda maior na GoCase. O link tá aqui no comentário fixado e também na descrição. Bom, vamos falar agora sobre a questão do David Ancelotti, que falou ontem o jogo. Eu vou até evitar um pouco comentar sobre o jogo, eu acho que tiveram muitos erros. Eu ainda passo um pano pro David Ancelotti, é muito no início. Eu acho que o Botafogo trocou a roda com o carro andando mais uma vez e nem sempre vai dar certo como 2024. Ficamos um pouco mais distante de briga pelo título. Eu acho que o Botafogo tem que focar na Copa. Tudo bem que tá muito no início, tem muitos pontos ainda em disputa, mas eu não vejo uma oscilação tão grande nos nossos concorrentes, né, na parte de cima da tabela, e isso acaba prejudicando bastante o Botafogo, que perde pontos em casa para adversários que não eram para perder, como Vitória, o Corinthians, enfim, né? O Botafogo até jogou bem no início do jogo, mas depois recua um pouco, dá chance pro Corinthians, né, vir para cima. Tem alguns jogadores que, na minha opinião, não deveriam ser primeira opção. O Newton jogou bem até, esforçado e tal, mas não acho que deveria ser primeira opção no Botafogo, tá? O Natan também, não acho que deveria ser primeira opção no banco, até que não jogou mal também, mas assim, acho que o Botafogo tinha que ter um elenco com peças um pouco mais robustas. Eu acho que ainda faltam alguns jogadores, tá? E eu acho que foi um pouco estranho o planejamento desse ano, né? Não concordo com muitas coisas. Enfim, né? E o Savarino entrou muito mal, inclusive foi ele a culpa ali do segundo gol, uma falta desnecessária. Então eu acho o Botafogo ainda bem abaixo do que deveria ser. E, cara, o elenco todo novo, né? O Botafogo não consegue ter um entrosamento ali no ataque que proporcione muitos gols. Realmente tá complicado torcer pro David Ancelotti correr aí e conseguir ajeitar isso, principalmente a questão de ser mais incisivo no ataque. Consegue dar muita pressão, mas poucos gols, né? Pouca pressão objetiva, né? Realmente é complicado. Enfim, ele falou, né, em entrevista coletiva, podemos tirar aqui já o John Textor e botar o David Ancelotti, tá aqui, cadê ele? Finalmente, nosso editor achou, finalmente. Tá aí na tela da David Ancelotti, ele falou sobre justamente efetividade e tudo mais isso. Ele falou o seguinte, cara, ele falou, é uma maneira de jogar exigente, essa maneira de jogar botando pressão, porque somos uma equipe que fecha muito bem o meio, que defende a área muito bem, que sabe jogar um futebol especulativo, que pode contra-atacar. Espero que o time seja dominador na primeira parte do jogo, que recupere a bola rápido, que possa sempre atacar 2 vezes. E acho que nos primeiros 30 minutos fizemos isso. Realmente jogou muito bem nos primeiros 30 minutos. Mas é uma maneira de jogar que é dispendiosa, cansativa, e temos que aproveitar mais desse domínio, ser mais perigoso, gerar ocasiões mais perigosas. Foi isso, né? Uma pressão que é pouco efetiva muitas vezes, né? O treinador viu a questão ser resolvida também nas bolas paradas. Ele falou o seguinte: seguramente tivemos problemas nos últimos 2 jogos. Temos que controlar melhor essa fase, porque no futebol de hoje é uma fase fundamental, e hoje foi fundamental para o resultado final. Então seguramente temos que trabalhar
trabalhar um pouco a bola parada defensiva e ofensiva também, porque temos que ser mais perigosos. Como eu falei, gol do Corinthians de uma bola parada, realmente num lance que não precisava ser, que é a questão ali do Savarino cometendo uma falta boba e deu a chance pro Corinthians cruzar na área e o Botafogo acabou tomando o gol. Cara, é isso. Acho que o Botafogo tem sido pouco efetivo, teve pouco tempo para se entrosar, muitos jogadores novos, falha de planejamento da gestão e acabou aí perdendo pontos importantes para disputar um possível título do Campeonato Brasileiro. Infelizmente é isso, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse jogo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o Marlon Freitas para encerrar esse vídeo. Marlon Freitas recebeu uma proposta do Chabah Al-Ahly, tá? De 2 milhões de dólares, cerca de 11 milhões de reais. Chabah Al-Ahly dos Emirados Árabes tentou contratar o Marlon Freitas, mas a proposta foi recusada prontamente pelo Botafogo, tá? Então, a princípio, o Botafogo não vai negociar o Marlon Freitas, ainda mais por esses valores. Só 11 milhões de reais, pelo amor de Deus, Chabah Al-Ahly. Pelo amor de Deus, né? Não tem nem porquê o Botafogo dar palco pra isso. Bom, devem tentar fazer novas propostas. O Marlon Freitas é um jogador valorizado no mercado, mas, né, por esse valor tão baixo, ele não vai sair do Botafogo e não chega nem perto do que o Botafogo pensa em negociá-lo. 11 milhões de reais? Pelo amor de Deus, Chabah Al-Ahly. Bom, fico por aqui, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, o vídeo tá muito longo já, e 11 minutos e meio, e muito obrigado pela sua audiência e por ficar até aqui. Se você perdeu alguma notícia, tá aqui no final, a tela final, onde tem os nossos últimos 2 vídeos. Valeu, tamo junto e até a próxima!